Boa tarde. Você já se viu na situação de tentar mostrar algo para alguém e esta pessoa não conseguir enxergar? Você começa apontando, tá vendo ali, ó, não tem um poste ali, pronto. Olha um pouco além do poste para a direita. E a pessoa olha e não vê. E quando é você que está na situação de alguém tentar mostrar algo para você, está vendo ali, ó, está vendo aquele carro branco? Olha um pouquinho para lá e à esquerda. Não estou vendo nada. Está cego, cara, não está vendo ali. E quando é que a gente tenta mostrar algo que não é físico, uma ideia, um erro da pessoa, aí é que a situação é complicada. Se você nunca passou pela essa experiência de tentar mostrar uma ideia, um erro, algo a ser consertado, eu desafio você a se tornar pastor, ou tentar aconselhar alguém num gabinete de aconselhamento, e aí você vai ver, vai ver como esse negócio é complicado. Mas você sabia que tem alguém tentando todos os dias e em todos os momentos mostrar algo muito importante para você, que está tentando fazer você enxergar algo que muda a tua vida, que altera o teu modo de viver, que tem alguém constantemente tentando abrir os teus olhos para te fazer enxergar verdades que afetam profundamente a tua vida? É isto que Paulo nos diz quando escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 1, os versos 15 a 18. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18. Efésios 1, 15 a 18 diz: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos a tua palavra diante de nós, mas nós somos cegos para enxergar a verdade que ela nos traz. Nós dependemos profundamente da iluminação do teu Espírito Santo. Então nós clamamos que esse Espírito Santo abra os nossos olhos, nos faça ver a verdade que o Senhor tem para nos ensinar nesse texto. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus quer que enxerguemos as bênçãos que temos em Cristo. E uma delas é a bênção da esperança. Deus quer que nós enxerguemos diariamente, momento a momento, as bênçãos que Ele nos concedeu em Cristo. E uma destas bênçãos que nós vamos abordar hoje com base nesse texto é a bênção da esperança. Para poder enxergar esta bênção, nós precisamos de corações iluminados para conhecer a esperança. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava numa prisão domiciliar na cidade de Roma, aguardando julgamento. Escrita para os cristãos da cidade de Éfeso. E nessa viagem pude descobrir mais algumas coisas sobre a cidade de Éfeso. Na época que Paulo escreveu, ela tinha 200
250 mil habitantes, tamanho do nosso Juazeiro do Norte, certo? Uma cidade grande, 250 mil habitantes. Pessoas de vários lugares do Império Romano, então também um pouco semelhante à nossa Juazeiro, que eu soube hoje que tem chineses e venezuelanos, né? Então, era da mesma forma. O apóstolo Paulo passou ali perto de 3 anos, primeiro pregando na sinagoga, depois numa escola, e deixou uma igreja plantada ali. E agora, mais de 6 anos depois que ele deixou a cidade de Éfeso, estando preso em Roma, ele escreve esta carta. Após a saudação e louvor, ele então, nesta saudação e nesse louvor, que ele lembrou as bênçãos que os cristãos têm em Cristo, ele menciona agora a sua oração por aqueles irmãos. Quando a gente pensa na profundidade desta carta, e eu creio que aqueles que acompanharam a exposição de versos 3 a 14 já puderam perceber isso, não há nenhuma das cartas de Paulo com tanta profundidade teológica. Isso se explica pelo fato de ele ter passado quase 3 anos ensinando todo dia ali. Então aqueles irmãos já tinham uma profunda base e estavam prontos já para receber esse alimento mais profundo que ele coloca aqui na carta. E na oração, que vai do capítulo 1, versos 15 até 23, que ele começa com gratidão, e depois faz então a intercessão, e nessa intercessão ele pede que Deus conceda sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Ele quer que aqueles irmãos conheçam plenamente, conheçam profundamente a Deus. Só que esse pleno conhecimento de Deus depende da iluminação do Espírito Santo. É a iluminação do Espírito Santo que capacitaria, seria a iluminação do Espírito Santo que capacitaria aqueles irmãos a perceberem as bênçãos que eles têm em Cristo, a reconhecerem estas bênçãos e viverem conforme essas bênçãos lhes era concedida. A iluminação se faz necessária, nós vimos isso na última mensagem, porque nós estamos nas trevas, esta é a verdade. Nós estamos em trevas, sem Cristo nós estamos perdidos na escuridão. O nosso coração é o órgão que dirige a nossa vida. A Bíblia, quando ela usa coração no sentido que o apóstolo Paulo usa aqui, ela não está se referindo ao órgão físico que impulsiona aqui o sangue para todo o nosso corpo, mas ela está usando de forma figurada para falar do centro que dirige a nossa vida. É o coração. Então este coração precisa estar iluminado, esse coração precisa sair das trevas. É por isso que precisamos então de sermos iluminados. Então devemos enxergar algo que vai pautar a nossa vida. Então o apóstolo Paulo ora, diz: eu peço que Deus dê sabedoria e revelação do pleno conhecimento deles, que vocês conheçam plenamente a Deus. Para isso, vocês precisam ter o coração de vocês iluminados. Precisa acender a luz de Deus no coração de vocês, na vida de vocês, na mente de vocês, e assim vocês vão saber. Essa luz é acendida para que vocês possam saber, para que vocês possam enxergar, para que vocês possam ter certo conhecimento presente na mente de vocês, para que vocês possam reconhecer aquilo que vocês já sabem. Mas a palavra saber, além de indicar um certo conhecimento, ou reconhecimento de algo que você já sabia, também indica considerar com apreço, com importância. Não apenas saber, mas saber dando o devido valor, dando a devida importância, se esforçando por compreender adequadamente o que aquilo quer dizer, a ponto de tirar as conclusões corretas,
fixar aquilo na mente e passar a viver de acordo com aquele aprendizado. Essa seria uma ideia bem geral e bem mais profunda da palavra saber, das várias vezes que ela é usada no Novo Testamento. É você saber o que é, mas não apenas saber o que é, ser capaz de reconhecer. Por exemplo, olha, você sabe o que é uma caneta? Sei, então vai ali no birô e pega uma para mim. Aí a pessoa chega lá, eu não vi caneta nenhuma. Ela talvez saiba descrever uma caneta, mas ela não sabe reconhecer a caneta. Mas não apenas saber o que é, saber reconhecer, mas saber para que serve, saber usar, saber dar o devido valor, poder experimentar a caneta escrevendo. Essa é a ideia. Então Paulo está dizendo, eu oro para que Deus dê a vocês esse espírito de sabedoria e revelação, para que vocês tenham pleno conhecimento dele. Para isso, vocês precisam ter o coração de vocês iluminados. E tendo o coração de vocês iluminados, vocês vão saber, vocês vão poder enxergar 3 bênçãos que Paulo vai descrever a seguir, para guiar a vida de vocês, para aprofundar o conhecimento de vocês em Deus. E quais seriam essas 3 bênçãos? E aí é o que ele vai, a partir agora do verso 18, essa segunda parte, ele vai descrever as 3 bênçãos, certo? Todas as 3 bênçãos são descritas com qual é a esperança da vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. São as 3 bênçãos, sendo que ele dedica mais espaço e explora mais a terceira. E hoje nós vamos ver a primeira, que é qual é a esperança do chamado de Deus para nós. Deus nos chamou e nos chamou para desfrutarmos de uma esperança. Então Paulo está orando para que Deus concedesse aos efésios um espírito de sabedoria, de revelação, para que eles pudessem conhecer plenamente a Deus. Para que eles tivessem isso, eles precisavam ter os corações iluminados, e com os corações iluminados eles poderiam saber, eles poderiam enxergar qual é a esperança do chamado, qual é a riqueza da herança e qual é a força, a eficácia e a força do poder de Deus. Todos esses 3 temas já haviam sido expostos com outras palavras no hino, que foi dos versos 3 a 14, a esperança, a herança e o poder de Deus. E Paulo está repetindo com a intenção de reforçar, com a intenção de mostrar para aqueles irmãos a dignidade que eles tinham por seguirem a Cristo, por confiarem em Cristo, de modo que eles pudessem se sentir seguros no meio daquela sociedade que os desprezava, que os tratava como uma gentinha, que os tratava como uma força pequena, como pessoas não sábias, não poderosas, não ricas, que não tinham o status dos grandes da época. Mas Paulo quer mostrar para eles que eles eram sim grandes pela esperança, pela herança e pelo poder que tinham em Cristo. Então, o primeiro aspecto quanto a essa esperança é que nós precisamos ter o coração iluminado para conhecermos. Você não irá conhecer esta esperança se o seu coração não estiver iluminado por Deus, se o seu coração não for aberto por Deus, para que você possa saber, para que você possa reconhecer, para que você possa enxergar isso. Enquanto o Espírito Santo não trabalhar em seu coração, em sua vida, não será possível você ver isto.
você continuará nas trevas. O segundo aspecto desta esperança é que esta esperança é fruto do chamado de Deus. Paulo diz, para que vocês saibam qual é a esperança do chamado ou da vocação dele. A palavra aí foi traduzida como vocação ou como chamado, e se refere ao chamado de Deus para nós. O que seria isso? Seria uma convocação. Deus nos convocando, Deus nos chamando para segui-lo. Este chamado de Deus é algo equivalente a uma ação que cria em nós o interesse, a vontade e a disposição para segui-lo. Este chamado de Deus é um chamado para quem não é amado, para que ele se torne então amado. Para quem não é povo de Deus, para que ele então se torne povo de Deus. Este chamado se dá por meio do Evangelho. Este chamado não é um mero oferecimento, não é um mero convite, é o que nós chamamos de chamado eficaz. Esse chamado é um chamado que carrega o poder de convencer a pessoa a dizer, sim, eu vou seguir. Sim, eu quero seguir. Note a expressão disso em Romanos, capítulo 8. Você vai ver nos versos 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Nessa carta que Paulo escreve aos Romanos, e nesse capítulo ele está tratando da vitória que aqueles que seguem a Cristo têm, apesar das tribulações, apesar das aflições, apesar dos sofrimentos. E ele diz, a partir do verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Aí ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, o que acontece? A estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Se você lembra de quando você estudou matemática, você tinha, muitas vezes a gente expressava na matemática, contido ou não contido em círculos. Aí você tem o círculo dos que Deus conheceu de antemão, o círculo dos que Deus predestinou, o círculo dos que Deus chamou, o círculo dos que Deus justificou e o círculo dos que Deus glorificou. Algum destes círculos é diferente dos outros? Olhando aí para o texto, aos que conheceu de antemão, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Esse tipo de chamado, então, teologicamente é considerado chamado eficaz, que é o chamado que Deus faz e a pessoa não resiste. Ela diz sim. Tem um outro chamado, o chamado geral. Talvez você lembre das palavras de Jesus, muitos são
chamados, mas poucos escolhidos. Então, o chamado geral é uma pregação para todo mundo, é um chamado para todo mundo, e nem todo mundo responde positivamente. Mas esse chamado de Romanos 8 é um chamado diferente. Lembra que Jesus disse: muitos são chamados e poucos, aqui diz que os escolhidos foram chamados, e esses chamados foram justificados, e esses justificados foram glorificados. Então é este chamado de Deus que leva a pessoa a responder positivamente e dizer sim a Deus. Ela é convencida pela ação de Deus. Uma outra evidência é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas escritas por Paulo. Creio que talvez a segunda. A primeira foi Gálatas, 1 Tessalonicenses a segunda. E ele está escrevendo esta carta para irmãos lá da cidade de Tessalônica, que ele não teve tempo de dar um grande treinamento, como ocorreu na cidade de Éfeso, ou como iria ocorrer na cidade de Éfeso posteriormente. E ele estava muito preocupado, porque aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. E aí no verso 24 ele diz: fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Fará o quê? Fará o que ele disse no verso anterior, que ele estava desejando e crendo que o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: por que eu creio nisso? Porque quem chamou vocês é fiel, e ele vai fazer. Então esse é o chamado eficaz. Deus chama, a pessoa diz sim, eu sigo, eu aceito. E Deus vai continuamente trabalhando na vida da pessoa para realizar aquilo para o qual ela foi chamada. Deus vai trabalhando porque Ele é fiel e Ele realiza o que Ele então se propõe a fazer. Este chamado é com base na vontade de Deus. Veja 2 Timóteo, aí é a última carta escrita por Paulo. Quando ele escreve esta segunda carta, ele já está preso por uma segunda vez. Essa carta é depois da carta que ele escreve aos Efésios. Ele já, na primeira prisão dele em Roma, ele foi solto, fez uma outra viagem missionária, mas depois foi preso e agora ele sabia que agora o caminho é a morte. E é a última carta dele. E no 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, ele diz, falando de Deus, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. E aqui há uma espécie de pleonasmo na linguagem de Paulo. Ele nos chamou com santo chamamento. A minha versão traduziu vocação para não repetir. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Deus chamou você porque você era melhor do que qualquer outra pessoa? Era? Porque você se tornaria melhor do que qualquer outra pessoa? Não. Porque Deus viu o seu potencial? Não. Não por nossas obras, mas segundo sua própria determinação e graça. Deus olhou e viu um bando de pecadores que não queria nada com ele. Mas aí ele pousou os olhos em você e chamou você e convenceu você e abriu seus olhos por pura graça.
Lembre-se sempre disso. Nem você, nem eu não somos melhores do que ninguém. Ninguém. Somos tão pecadores ou até pior do que qualquer outro pecador. Foi a graça bondosa de Deus que chamou você. Agora, esse chamado não é do tipo o alarme que acorda você. Hoje não tem mais aquele despertador antigo, né? Hoje o que você usa como alarme? Celular. Hoje todo mundo usa celular. Então, esse tipo de chamado não é como celular, que tocou uma vez, você acordou, pronto, estou chamado, agora eu sigo a vida. Não. Este chamado precisa ser vivenciado. Precisa ser demonstrado. É um chamado efetivo. É um chamado eficaz. Mas a minha vida mostra se eu sou de fato chamado ou não. Volte para Efésios capítulo 4, verso 1. Só adiantando um pouquinho aí. Quando termina a parte que ele expõe o eterno plano de Deus, agora ele vai começar uma parte exortativa. E ele diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Novamente aí o pleonasmo, que vocês vivam da maneira digna do chamado ao qual foram chamados. Você é um chamado? Sim ou não? Pois então viva como um chamado, é o que Paulo está dizendo. Você não é chamado? Não disse que foi chamado para seguir a Cristo? Então demonstre isso na vida. Viva de maneira digna, de maneira que honre esse chamado, de maneira que evidencie que você é sim um chamado por Deus. Alguém que foi chamado para seguir a Deus. Então note que não é um chamado tipo despertador que tocou uma vez, pronto, acordei, agora estou chamado. Não. É um chamado a cada momento. Cada momento eu lembro. Eu fui chamado. Eu tenho uma vocação. Eu tenho um chamado. E eu preciso viver à altura desse chamado. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu fui convocado. Eu fui convocado para algo maior do que até jogar na seleção brasileira. Eu fui convocado para seguir a Cristo. E eu tenho que viver à altura desta convocação. O apóstolo Pedro reforça isso na sua segunda carta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar o que aí? Vocação ou o chamado, é a mesma coisa. E a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Essa é a realidade do chamado. É um chamado eficiente, mas que se traduz na vida. Eu sempre lembro de um jovem, que eu me encontrei com ele há muito tempo. Eu também era jovem na época. E ele estava afastado, como se usava na linguagem, desviado. Ele dizia, o argumento dele para mim foi: salvo eu já sou. Galardão eu não quero, eu não faço questão de ter galardão. Entrar no céu para mim já está de bom tamanho. Então deixa eu viver do jeito que eu quero. Não é assim. Não é desse jeito. O salvo se esforça para viver como salvo. O eleito procura viver como
eleito, o chamado, o convocado por Deus, procura viver como convocado. Ele não vive de qualquer jeito. Ele não vive seguindo as suas ideias. Ele não vive seguindo os seus desejos. Ele sabe do seu chamado. Ele sabe de sua convocação. E ele procura viver conforme esse chamado, conforme esta vocação. Agora, voltando ao Efésios capítulo 1, Paulo diz que o chamado que ele quer que a gente conheça, ele ora para que a gente conheça qual é a esperança deste chamado. Este chamado tem uma esperança. Inclusive no capítulo 4 de Efésios, no verso 4, ele diz: há somente um corpo, um só espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Ele repete a mesma coisa. Então, fomos chamados para ter uma esperança. Fomos chamados para o futuro, não apenas para algo agora, mas para algo ainda no futuro, que começamos a experimentar agora, mas que se manifestará em plenitude no futuro. Em 1 Tessalonicenses 2,12, Paulo diz: nós fomos chamados para o seu reino e glória. Essa convocação foi para quê? Para pertencermos ao reino e à glória de Deus. Em Hebreus capítulo 3, verso 1, ele fala da vocação celestial, do chamado celestial. Um chamado que veio dos céus para pertencermos aos céus, para não sermos mais de nós mesmos, mas para pertencermos a Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 7, ele diz que é um chamado para a santidade, um chamado para sermos santos. E já que temos esse chamado, devemos ter este chamado como alvo supremo da nossa vida. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, aliás capítulo 3, Filipenses capítulo 3, a carta aos Filipenses, foi escrita naquele mesmo período que ele escreveu a carta aos Efésios, quando ele estava preso no primeiro aprisionamento em Roma. E ele então, no capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu ainda não cheguei lá. Mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. A partir do momento em que fomos chamados, nosso alvo é alcançar a esperança deste chamado. Fomos chamados para o reino e glória. Fomos chamados para seguir a Cristo. Fomos chamados para pertencermos a Deus. Esse deve ser o nosso foco. Temos um chamado. Fomos convocados. E esse deve ser o nosso foco. Esquecer o que ficou para trás. Deixar, saber que ainda não chegamos lá, mas estamos a caminho. E é para isso que nós fomos chamados. Para termos esta esperança. Paulo está orando para que a gente saiba, consiga enxergar a bênção da esperança que temos em Cristo. Nós só conseguimos enxergar essa esperança se os nossos corações forem iluminados. Esta esperança é fruto do chamado de Deus. Nem todo mundo tem esta esperança, apenas os chamados por Deus de forma efetiva. Mas em terceiro e último lugar, esta esperança é gloriosa. Você já percebeu que esperança faz parte da vida?
Você está sempre esperando. Inclusive agora você está esperando. Esperando a pregação acabar, o culto terminar, para você voltar para casa. Não é isso? Você está esperando. Nós estamos sempre esperando. Estamos sempre em compasso de espera. Quando nós usamos a palavra em nossa língua, ela tem dois usos, duas acepções. Um é a sensação de espera, certo? Você tem o sentimento da esperança. Então, vamos supor que você esteja com um familiar adoentado. E você diz, eu tenho a esperança que ele melhore. Aqui nós estamos nos referindo ao sentimento, ao desejo que você tem. Mas o segundo uso é do objeto esperado. A esperança pode ser o sentimento, mas também pode ser aquilo que se espera. Então você está no aeroporto esperando alguém chegar. E você tem uma esperança. Qual é essa esperança? É a pessoa, não é verdade? A chegada da pessoa. Aqui não depende se você gosta, não gosta, se você deseja ou não deseja que a pessoa chegue. A esperança é objetiva, não depende do seu sentimento. Quando Paulo fala em Efésios da esperança do seu chamado, ele está se referindo a esta esperança objetiva. É algo que está no futuro, concreto, independente da nossa sensação, do nosso desejo, esta esperança existe. Não é uma projeção mental, não é pensamento positivo, é concreta, é real. Ele dizia, eu quero que vocês enxerguem, que o coração de vocês sejam iluminados, o coração de vocês seja iluminado, para que vocês possam enxergar, possam ver, que vocês foram chamados para uma esperança, para algo que vocês vão ter no futuro. Aí mesmo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que antes, aquelas pessoas viviam separados de Cristo, separados do povo de Deus, estranhos a alianças da promessa e sem esperança. Não tinham esperança. Viviam sem esperança. O que é uma vida sem esperança? Tem duas palavras que para mim descrevem duas atitudes de uma vida sem esperança. É uma vida desesperada ou é uma vida desesperançada? Certo? O comportamento é diferente, mas a razão é a mesma. Pessoas desesperadas são pessoas que perderam e reagiram com desespero, arrancando os cabelos, correndo, pulando. Não tem uma esperança objetiva. Pessoas desesperançadas também são pessoas que perderam a esperança, mas reagem de modo apático, de modo desanimado. A reação é diferente, mas a razão é a mesma. Perderam a esperança. Paulo diz, antes vocês não tinham esperança. Ou vocês viviam desesperados ou desesperançados. Mas agora vocês têm esperança. Deus chamou vocês para uma esperança. Vamos para a carta aos Colossenses, que foi a carta, essa escrita exatamente no mesmo tempo da carta aos Efésios, e enviada inclusive pela mesma pessoa. E em Colossenses capítulo 1, verso 5, Paulo está dizendo que orava pelos colossenses, e ele usa termos semelhantes. E eu oro por vocês, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então vamos parar um pouquinho. Essa esperança era sentimento? Era? Não, porque ela está guardada onde? Dentro do meu coração? Ela está dentro do meu coração? Onde ela está? Nos céus. É objetiva. Não depende de como eu me sinto. Estão percebendo isso?
Não depende de como eu me sinto. É real, é autêntica. Colossenses 1,5. Ela é real, ela é autêntica, ela está nos céus, guardada lá. Temos essa esperança. Quer você deseje, quer você não deseje, quer você esteja animado hoje, quer você esteja desanimado. Se você é um seguidor de Cristo, foi chamado por Cristo, você tem esta esperança. Não depende de você, não está em você, está nos céus. E ele continua dizendo que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Qual é a esperança que o Evangelho anuncia? É a esperança do perdão dos pecados? É a esperança do livramento da condenação? É a esperança de que a cruz de Cristo fez toda a diferença em sua vida e te livrou do inferno para o céu. Essa é a esperança. Está guardada, está reservada nos céus para os chamados de Deus. E no verso 23 de Colossenses 1, verso 23, ele diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado. Cuidado, a esperança está lá. Mas cuidado para não esquecer que você tem esta esperança, que ela está lá, guardada. Não se afaste dessa esperança. Paulo está dizendo isso, não se afaste disso. E no verso 27, Colossenses capítulo 1, ele diz: a esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em a esperança da glória. Um dia, nós teremos toda a glória que Deus tem para nós. Está guardado, está reservado. E nós caminhamos aqui tendo esta esperança. Caminhamos aqui sabendo disso. Isso não é tudo que temos. Nossa vida não se resume a isso. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança se resume a esta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis das pessoas. Se tudo que você espera está aqui nesse mundo, se tudo que você espera da vida está concentrado aqui, sabe o que a Bíblia diz de você? Você é miserável. Por uma simples razão. Por mais que você consiga coisas aqui, tudo isso você vai terminar sem nada. Tudo isso vai acabar. Você vai ficar miserável. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está nos céus. E a nossa esperança deve segurar nossa alma. Veja o que diz Hebreus, capítulo 6, versos 18 a 20. Quando o autor da carta aos Hebreus, falando da promessa imutável de Deus, jurada por Deus, né? E é interessante isso. A promessa de Deus já é algo que é garantido. Agora, quando além de prometer, Deus jura, aí a coisa está sacramentada mesmo. Aí ele diz, né? Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Pessoal das três portas, aí no evangelismo, qual uma das coisas que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Nós que corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. O que é uma âncora? Sabe o que é uma âncora?
é usada para segurar um barco ou um navio. Não deixar as águas, as ondas, as tempestades levarem o navio. Qual é a âncora da sua alma? Quando as tempestades da vida, quando os ventos das tribulações, quando as ondas da tristeza sacodem tua vida, qual é a tua âncora? São os teus parentes? São os teus recursos? São as pessoas da igreja? Qual é a tua âncora? O autor aos Hebreus diz, é a esperança. A esperança em Cristo. Quando tudo está ruim, quando tudo está difícil, quando tudo fica escuro, quando você não consegue chegar um palmo adiante do nariz, quando todo mundo bate em você, e você só sente as dores e não sabe nem quem foi que bateu, o que é que segura você? Achar que vão parar de bater? Achar que o governo vai melhorar as coisas? Achar que o futuro aqui, o amanhã vai ser melhor? Ou é aquela esperança que está lá? Qual é a âncora que segura a tua vida? Qual é a âncora que segura a tua alma? É essa esperança para a qual você foi chamado seguindo a Cristo? É isso que te segura? Ou tua âncora não tem peso? Porque você está esperando que teu casamento melhore, você está esperando que teu filho se conserte, você está esperando por um emprego melhor, você está esperando isso, aquilo, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Se essa é a tua esperança, você é o mais miserável. Mas se a âncora que segura a tua vida é a esperança que está nos céus, você está bem seguro. Esta esperança deve mudar nossa vida. Veja 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12. A esperança é objetiva, ela está lá. Ela não depende do que eu sinto. É como a pessoa que vai chegar na minha casa, ela vai chegar. Eu estou esperando, ela vai chegar. Quer eu gosto, quer eu não gosto, quer eu esteja animado, quer desanimado, ela vai chegar. Essa é a esperança objetiva. Mas essa esperança objetiva deve afetar minha vida. 2 Coríntios 3,12, Paulo diz, tendo, pois, tal esperança, o que eu faço? Agimos com muita ousadia. Já que eu tenho essa esperança, eu enfrento a vida. Já que eu tenho essa esperança, eu encontro conforto em meio às dores da vida. Já que eu tenho essa esperança, eu me sinto animado, mesmo quando tudo tenta me desanimar. Já que eu tenho essa esperança, eu vivo por ela. Eu vivo olhando para aquilo que Deus me chamou para ter no futuro, e não observando apenas as circunstâncias de agora. Paulo está orando para que a gente saiba disso, para que a gente viva assim. Não conviva como galinha, olhando apenas o que está perto, pegando apenas o milho que está perto. Mas viva olhando para aquilo que já é nosso, por causa de Jesus Cristo. Um dos problemas que nós enfrentamos é que nós esquecemos da esperança. Esquecemos da realidade do céu. Esquecemos que estamos aqui de passagem. Achamos que tudo de valor está aqui. Então toda a nossa energia, todos os nossos recursos, tudo é concentrado aqui. Queremos agarrar o máximo possível. E aí quando não conseguimos, ficamos deprimidos, desanimados.
porque aconteceu isso, eu não consegui aquilo, aquilo outro não me foi dado, a vida não ocorreu do jeito que eu esperava. Eu estou esquecendo que a vida verdadeira ainda vai começar. Está lá na frente. Foi a vida conquistada por Cristo. Lembra do que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Eu vou preparar lugar. Não se preocupe, não fique perturbado. Eu tenho algo lá na frente para vocês. Eu tenho um lugar preparado. Talvez você, solteiro, já está cansado e desanimado de uma vida de solidão. Talvez você, casado, já está cansado e desanimado de um casamento cheio de tensões e incompreensões, que quando você pensa que está melhorando, lá vem uma recaída de novo. Talvez você está fatigado por alguma doença cuja cura nunca chega. Faz esse tratamento, faz aquele. Talvez você está frustrado por uma situação financeira apertada, da qual você não vê saída. Talvez as aflições, os dilemas e as pressões por todos os lados estão te empurrando para baixo. Enxergue a esperança. Como diz o hino composto por Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, mas a alegria é para sempre. A alegria verá o meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia que Jesus irá voltar nas alturas, com os seus anjos e as trombetas anunciando. Esta é a nossa esperança. Por isso, toda dor é somente por enquanto. Mas a alegria será para sempre. Esta é a nossa esperança. Enxergue isso. Concentre-se nisso. Na esperança. Esta esperança existe por causa da cruz de Cristo. E nós vamos encerrar o nosso culto cantando este hino por sua cruz. Porque se nós temos uma esperança, é por causa da cruz de Cristo. Amém.